estamos só aguardando, então, o nosso amigo Fausto já está por aqui, já está aqui na coxia. Estamos só aguardando agora a chegada do Wagner Périco para a gente, daqui a pouco, começar a nossa mesa redonda. Deixa eu chamar aqui o Fausto, que já está aqui na área. Opa! E aí, Fausto, Fala aí, tudo pessoal. bom? Tudo. Tudo certinho? Acordou cedo com facilidade ou com dificuldade? Com facilidade, felizmente. Acordei antes do despertador. Tô feliz com isso. Muito isso feliz, é bacana. inclusive. Isso sempre acontece comigo, mesmo quando eu durmo pouco. Boto fé. Eu tô tentando aceitar as horas que meu corpo decide dormir. Eu ouvi dizer que fala-se muito de dormir 8 horas, mas estão falando pra mim agora que dormir 8 horas não é necessariamente a regra. Você tem que dormir as horas que o seu corpo se sente confortável em dormir. Então, ao invés de dormir 5, 6 horas, depois tentar insistir em voltar pra cama, eu falei assim, não, meu corpo quer despertar. Exatamente. Vamos levantar, vamos tomar um café, vamos ler alguma coisa. Sim. Bem-vindo, Périco. Olá. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Fausto. Bom dia, Wagner. Bom dia, Aline. Quanto tempo, né, Wagner? Opa. Wagner, nós estávamos falando de sono. Você sabe o que é isso? É uma lenda urbana, eu ouvi falar. Acontece nas melhores famílias. Com certeza. Eu estou brincando com o Wagner porque eu sou aluna dele no curso de magia e feitiçaria e nós somos da turma da madrugada. É o Corujão da Magia. Madrugada. Então a nossa aula começa 1h da manhã e termina às 3h. E a gente fica normalmente fofocando até às 4h. Exatamente. Uau. Isso na verdade nasceu da ideia que muitas vezes eu acabava indo dormir às 2, 3 da manhã. E assim, você acabava um curso, fazia alguma coisa, acabava meia-noite, mas até você fazer algo, pronto, 2 horas da manhã. Falei, olha, do mesmo modo que eu vou dormir às 2, deve ter muita gente que vai dormir de madrugada, ou tem problema de sono, ou tem qualquer coisa. Por que não aproveitar esse momento para fazer magia, para aprender magia, para esse tipo de coisa? Aí nasceu esse curso. E é uma das turmas mais divertidas, que eu pensei até na época. Nossa, o pessoal vai ficar dormindo, né? Vou dar aula para zumbis. Não, o pessoal é super, super atento. Na verdade, o pessoal é o bicho. Não, eu também me chamou a atenção uma coisa curiosa, que quando eu comecei com a campanha, né, dessa divulgação da formação de Reiki, eu acompanho ali pelo WhatsApp à medida que as pessoas vão entrando. E em alguns grupos, em algumas turmas, predominantemente o pessoal entra entre meia-noite e 2 horas da manhã. Né? E eu falei assim, o pessoal está navegando, está agitado essa hora, e é muito comum isso. Na verdade, assim, meio que informalmente, sem nenhum ensaio, a gente já acabou meio que entrando no tema, né? Sim, sim. Até porque tem uma coisa que aconteceu, foi assim, no começo da pandemia, por causa do home office e uma série de coisas, as pessoas começaram a se descontrolar, né? Hora que acordam, a hora que dormem, todo esse tipo de coisa. E muitas vezes, no começo da pandemia, muita gente teve crises de insônia e trocava dia pela noite. A gente ouvia falar muito disso na internet. Então, algumas dessas pessoas, realmente, elas ficaram mais engajadas em outros horários, começaram a perceber como é que elas funcionam num biorritmo, né? Que, de repente, tem gente que funciona muito melhor de madrugada do que de dia. E você, quando trabalha numa empresa ou você faz alguma coisa que você é obrigado a seguir aquele padrão, né? Acorda a tal hora, vai, bate ponto e volta, e todo o tempo que se perde no caminho, foi uma opção assim. E o online já era natural que aconteceria, né? Eu acho que a tendência de crescer coisas online, a gente vê o preconceito que tinha antes. A Aline também, que dava aula presencial, o André, ficavam nessa coisa assim, tem gente que fala, não, eu só quero ter aula presencial, senão não tem. Só que essas pessoas, com a pandemia, começaram a perceber,
Então não tem, né? Há um ano, então, né? É um ano. E aí chega um ponto que você fala, até atendimento, consulta, tarô, runas, essa coisa online, que muita gente fala, não quer. Chega um ponto que uma tendência que seria natural, que iria acontecer com o tempo, a pandemia acelerou muito esse processo, inclusive a melhora da qualidade da internet. Sim, sim, com certeza. Até algum tempo atrás, quem levava a fama de ser vanguardista de internet era o pessoal do Caos, eu ouvi dizer isso. Né? Não sei se é verdade. Então, tem muitas comunidades da magia do caos que já se organizam pela internet há bastante tempo. Tem o caso do grupo Caos Brasil, que eles começaram com lista de e-mail no Yahoo, lá na década de 2000. E eles seguiram com esse caminho de fazer uma trilha de estudos e de diálogo online já desde o começo do que a gente conhece como começar com a internet, antes da internet de banda larga. E eles foram progredindo com esse grupo até eles chegarem à época das redes sociais, com o Facebook, com o grupo que tem no Facebook, e com um processo que eles também já criaram há bastante tempo, chamado A Jornada, em que as pessoas se inscrevem para poder fazer uma espécie de curso jornada, onde você é ensinado ao básico de vários atributos de magia do caos, mas que também é uma jornada que seleciona pessoas para depois fazer parte do clã, que é o Caos Clã. E então, o Bruno aqui está dizendo, olha, o Bruno estava lá, ele está dizendo aqui. Tinha tretas abertas, mas dava para evoluir. Tem treta até hoje em tudo quanto é lugar, Bruno. Tem treta até hoje em tudo quanto é lugar. Eu já presenciei algumas delas. E fez até parte do jeito de dialogar da magia do caos por bastante tempo. Que é aquele jeito que a gente chama de discordiano. Das pessoas buscarem esse conflito de ideias, buscarem conflito de ideias de um jeito meio zombeteiro, meio tentando quebrar com a ideia da formalidade para poder se falar de magia. Então acaba que o pessoal se inclinava um pouco exageradamente para esse lado de querer falar tudo de um jeito espasmódico quase. Mas esse Caos Brasil e o que corroborou no Caos A Jornada é interessante porque já é um modelo EAD há mais de uma década. Eles têm edições, acho que eles têm mais de 17 ou 18 edições do Caos da Jornada, que começou como um grupo de e-mail, e já é uma forma de ensino de carta a respeito de magia que funciona há bastante tempo. Então eles foram apenas mudando de plataforma. Eles mudaram do e-mail para o Facebook, do Facebook agora eles têm o próprio site do Caos da Jornada, e que tem inscrições que abrem todos os anos. Então, sim, até por conta vamos dizer assim, da influência da cibernética na própria formulação das ideias da magia do caos, claro, que é notável, a gente entende que esse namoro com a internet aconteceria de qualquer forma com a magia do caos. Você, apesar de ser uma pessoa super inteligente, super competente, eu sou sua fã, estou lá no seu canal, assisto praticamente tudo que você faz, os velhos e os novos. Fui te achar no outro dia lá no Projeto MEI. Eu sou a mais velha aqui, eu fiz 58 anos em fevereiro. E quando eu comecei, não tinha... Eu peguei, gente, a caixa de banco de manivela. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? E eu confesso a vocês que eu fiquei muito resistente, acho que como todo o pessoal da minha época, ainda por cima eu sou de humanas, entendeu? A minha formação é história, eu não era muito chegada a essas coisas, mas uma amiga minha... E eu tinha, inclusive, muita resistência ao jogo pela internet, ao atendimento pela internet. Sim. Um pouco dessa resistência eu perdi com o Wagner, quando a gente teve a primeira aula lá porque eu sou aluna eterna do Wagner, nós estamos juntos para fazer uns 8 anos. E, assim...
né? Continuamente. E uns 8 anos, Wagner, uns 5, mais ou menos. Não sei bem. Você sabe que eu não tenho a memória, né? Nem eu, Os neurônios só funcionam para algumas coisas, os outros ele deleta. E o Wagner estava dando uma aula que ele estava falando que, na verdade, a internet é um grande portal. Inclusive de energia, e eu fui observando as coisas, e uma amiga minha virou para mim, mais velha que eu, inclusive, não vou dar o nome dela, senão ela me mata, porque agora eu disse que ela é mais velha que eu, e ela falou, olha, eu estou jogando pela internet e, curiosamente, estou gostando muito mais do que o presencial. E eu comecei a experimentar e eu vi que dava muito certo. Então, em relação à questão da energia, eu rapidamente perdi o preconceito em relação à internet como forma da gente fazer os nossos jogos, da gente fazer os nossos atendimentos. E teve um negócio também muito interessante que veio corroborar um pouco isso, que algum tempo atrás eu estava assistindo uma aula de benzimento do Parmegiani. Gosto muito dele também, de vez em quando eu acompanho, né, as coisas que ele faz. Eu acho que ele tem Eu gosto muito dessa galera nova que está aparecendo aí, sabe? Tem o pessoal novo que é muito bom, muito bom. Para mim, todo mundo é novo, né, gente? Desculpa aí. Mas, tirando o pessoal assim da minha geração, eu estou adorando esse pessoal com essa cabeça nova, que estuda pra caramba, que questiona, que vai para o lado da ciência, que não era normal, né, na minha geração. Agora o pessoal está acordando mais para as coisas, para não ficar para trás, né, Wagner? Mas tudo bem que o Wagner sempre foi modernoso, né? Mais ou menos. Eu comentar uma... E o Parmegiani estava falando, muito rapidinho, para não monopolizar o papo, que antigamente as benzedeiras, quando a pessoa não podia ir pessoalmente no ritual do benzimento, o bento, quando não podia estar presente, o familiar levava uma peça de roupa do bento para ele ser benzido. Aí ora... É a distância. Né? Curiosamente, aliás, eu estava resgatando umas questões ancestrais, né? Aí, do nada, a semana passada, minha mãe vira para mim e fala assim, você sabia que a sua bisavó benzia? Eu quase matei ela, né? Podia ter me avisado isso há mais tempo, né, Wagner? Porque eu trabalho com esse resgate da ancestralidade da minha família há um tempão, mas é todo mundo lá dos Cafundó de Minas. Minas é um lugar com muito babado, né, Wagner? Sim, sim. E eu pensei assim, olha só, a pessoa não estava presente, né? Olha, para fazer até uma analogia interessante, de maneira nenhuma dizendo que as duas coisas são as mesmas coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a começar a ser mais adaptável, porque tudo muda muito rápido nesse mundo novo que a gente está tendo aí. Sobre mudança, eu tenho um comentário a fazer. Eu não acho que a resistência é de todo inútil ou que é ruim resistir a mudanças. Existem casos de coisas que hoje a gente considera meio estapafúrdia, como lá na época da Tropicália, que houve um movimento de protestar contra a colonização cultural da guitarra elétrica na música. E a rejeição à guitarra elétrica como um instrumento musical, porque isso implicaria em uma certa mudança a respeito do modo de fazer música, que as pessoas resistiam naquela época. Mas muitas vezes a resistência é um movimento que ajuda a gente, inclusive, a se relacionar com aquele objeto no qual nós estamos resistindo. Então tudo bem, resistir à mudança, resistir a uma tecnologia nova, resistir a um jeito diferente de atender ou de trabalhar com a magia é ok, desde que a gente use essa resistência para poder ir aos poucos assimilando, se relacionando e entendendo como a gente vai assimilar aquela forma de trabalhar, aquela forma de comportamento. Aceitar tudo sem resistência apenas porque é o moderno, é o novo, isso é a falácia da novidade.
é dizer que tudo que é novo é bom simplesmente porque é o mais recente. Isso não necessariamente se verifica. Então, eu acho interessante a gente resistir, sim, a várias dessas mudanças, para a gente poder entender como se assimilar com ela de um jeito mais crítico. Se a gente começasse a aceitar que tudo é possível de se fazer à distância, porque agora estamos no mundo conectado, talvez a gente chegaria num ponto de não levar em consideração que sim, tem coisas que presencialmente são diferentes, tem um impacto diferente, não necessariamente pior ou necessariamente melhor, mas eu acho legal resistir até certo ponto. Porque a gente pode refletir de modo mais profundo sobre como assimilar isso. Mas fala, meu irmão. Aproveitando esse gancho, né, e já, por tabela, pedindo um parecer também do Wagner, mas na visão que eu tenho da magia, eu normalmente fico me policiando para não definir o caminho como aquilo que eu quero vai chegar, mas apenas o que eu quero, né, deixando o maior número de possibilidades, inclusive as possibilidades que eu não tenho nem como imaginar, que elas aconteçam. E às vezes eu paro para pensar, enquanto humanidade, nós também tivemos um processo. Basta ver filmes, livros e desejos da humanidade de ter uma comunicação, só que eles não tinham como imaginar o computador, eles botavam uma bola de cristal e faziam exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Vendo a imagem do outro, conversando à distância, né? Tendo uma visão através do tempo e do espaço do que o Fausto está fazendo lá na casa dele, do que o Pérez está fazendo lá na casa dele. E a gente sonhou com essa possibilidade, né? Sempre sou do tipo que, se eu vou fazer um ritual de magia, eu coloco como meu objetivo mobilizar um carro, mas pode ser que seja uma forma de me teletransportar que eu não consigo imaginar, né? Então, baseado nesse Uma travadinha? Deu uma travada. Oi, deixa eu só peraí. Aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Agora sim. Agora voltou. Gente, vocês no chat continuam me ouvindo, continuam vendo? Para mim, aparentemente... Tá cortando só um pouquinho. Agora voltou. Então eu sempre foquei na mobilidade. E eu acho que esse pode ser o ponto, né, de equalização dessa dúvida que você colocou, né, que eu acho até muito pertinente também. Ou seja, quando aquilo que é novo, que está chegando, coincide com o que eu estava buscando, isso é bem-vindo. Quando é algo que vai contra os meus interesses, vai contra aquilo que eu estou construindo, pelo menos para mim, eu acho que eu devo evitar. Né? E nesse caso, eu gostaria de ouvir até vocês três, né? Mas principalmente o Wagner, justamente por esse olhar, né, do que eu vejo como uma magia mais tradicional, uma magia mais fundamentada, se ele concorda, se não concorda. Olha, eu sempre achei assim. Por exemplo, quando começou, eu tive muita resistência à internet, muita resistência a qualquer coisa muito tecnológica no começo. Até que um dia eu comecei a pensar assim, quando a fotografia, provavelmente quando ela começou, muita gente rejeitou. Porque as pessoas iam pensar assim, não, o importante é ter a pessoa na sua frente, você não pode fazer uma magia na foto. A foto era uma coisa nova, era uma coisa que não se entendia aquilo, né? Tinha até aquela história de que a foto tirava a alma das pessoas, que umas pessoas mais simples pensavam e tal. Aí, o que acontece? Depois, com o tempo, se começou a perceber, bom, se a foto tem a energia da pessoa, então eu posso afetar a pessoa através da foto. Uma imagem na internet tem energia da pessoa, tem energia daquilo que eu posso afetar do mesmo modo. E aí você começa a perceber que você não pode rejeitar novas formas em que a magia pode penetrar. Em que você tem, por exemplo,
Eu estava falando para uns alunos isso, quando eles vão fazer um vídeo, eu vou fazer um flyer. Então, se eu estou nesse vídeo, isso, na verdade, é uma equivalência, né? Vocês não estão me vendo de fato, vocês estão vendo uma equivalência. E essa equivalência carrega a minha energia, ela navega e vai até vocês, tanto que a gente pode fazer consulta e tudo mais. Então, se eu estou com um símbolo aqui, a energia desse símbolo também vai. Se eu coloco aqui, se eu componho esse cenário com uma série de informações energéticas, não é só a minha informação energética que vai, mas de todo o cenário. Então, na verdade, eu posso compor numa foto, posso compor num vídeo, toda uma informação energética que eu quero que atravesse. Porque não é só a minha foto, a minha imagem que vai carregar, mas outras coisas também. Carregam informações, são elementos que carregam informações energéticas para o outro lado. E aí se descortina todo mundo, né? Porque você tem um plano novo, com uma série de circunstâncias, fala, pronto, nossa. Aí você percebe as portas de acesso àquilo que você consegue fazer, porque se minha energia chega até vocês, e tem vários meios de comunicação pela internet, você consegue acessar. Tipo um hacker, mas não um hacker físico, mas um hacker energético, espiritual e tudo mais. Aí você fala, nossa. Mas só que a gente tem que ter a mente aberta, por exemplo. Eu vou fazer 58 agora em abril. Nós somos de uma geração, as pessoas da minha idade, da idade da Aline, que a gente teve que se acostumar com tudo. A gente não tinha nada, não tinha um computador, não tinha celular, não tinha nada disso. Por isso também a resistência, tudo foi novo. E rápido, né? E a gente teve a resistência também por causa de uma banalização, que é perigosa. Que é você perceber que as pessoas começaram, por causa da internet, a querer coisas ali imediatas, sem esforço, muitas vezes, né? Algumas pessoas, sem esforço, e começaram a entender que textos soltos na internet podiam ser reunidos e a pessoa criar uma tradição e fazer algo assim, sem um embasamento, sem nada. Sim, sim. Esse foi um grande receio também, que a facilidade, ela começou a causar uma certa preguiça em algumas pessoas, algumas coisas assim, né? Então, a gente entende também o preconceito, mas é um mundo novo que começa. Eu acompanho o trabalho do Fausto, e o Fausto, da maneira gentil, educada e finíssima dele, ele bate muito nessa tecla, né, Fausto? Conhecimento, bom senso. Eu estava sorrindo aqui, porque eu estava identificando muitas coisas que eu falo a respeito com o que o Wagner está abordando. O primeiro eu vou comentar que, de fato, a gente está vivendo uma aceleração do tempo no sentido da aceleração das mudanças sociais, das mudanças tecnológicas, das mudanças dos meios de produção. A gente percebe isso como um aprofundamento dos processos do capitalismo, com a necessidade de estar sempre revolucionando o jeito de produzir, para poder estar aumentando a proporção das produções, para poder estar aumentando as metas que tem que bater com tudo. E isso acaba entrando na cultura como esse conflito de geração que está se tornando cada vez mais abreviado. É uma geração seguinte com outros valores, com outras ideias, com outros signos que utilizam para poder se representar. E por conta disso, a gente não vê mais aquele efeito prolongado das tradições que se constituíam ao longo de séculos, e iam se transformando e absorvendo mais símbolos, absorvendo histórias cada vez mais alongadas e profundas. O mito que era sempre atualizado de acordo com cada ciclo, a gente vive uma constante quebra de ciclo. Já não é mais um ciclo de reciclar, é um ciclo de estar o tempo todo rompendo com os ciclos para tentar emergir com uma novidade, emergir com algo que seja revolucionário, mas na verdade é o mesmo beabá dito em outras palavras. Então, sim, essa questão da novidade exagerada é muito típica do nosso período. Eu, pessoalmente, batalho para estudar muito, para tentar entender uma maneira de surfar nesse mar de informação que a gente tem. Aquela analogia que eu acho que é válida,
Antes você tinha certas torneiras para onde você ia com o seu balde para poder colher o conhecimento. Hoje a gente está num mar informacional no qual a gente tem que aprender a navegar nele, a nadar nele e não se afogar. E isso é muito complicado. E essa questão que o Wagner trouxe sobre essa facilidade e a preguiça que acaba emergindo da facilidade, primeiro, tem um aspecto meio fisiológico, neurológico relacionado com isso. Nós, enquanto seres humanos, o nosso aparelho aqui nervoso central, ele tende à inércia. Pensar, refletir, digerir, buscar informações complexas é algo exaustivo, é algo que despende muita energia biofísica nossa. Então, é compreensível que as pessoas vão acabar se conduzindo para comportamentos de sempre só buscar o mais simples, sempre só buscar o que já está digerido, porque para qualquer assunto que você vai procurar, sempre vai ter algum especialista que já está falando sobre um método da última geração, do não sei lá o que, do artigo que acabou de sair na revista científica tal, com um novo método revolucionário de tratamento sobre qualquer coisa. E as pessoas internalizam esse modus operandi, elas internalizam esse jeito de raciocinar e pensar. Alguém já deve ter arrumado uma solução melhor, alguém já deve ter arrumado um método mais sintético, é só procurar aqui na internet você encontra curso online 3 meses para ir do básico a fluente em inglês, ou em qualquer outro idioma. E acaba que as pessoas, por elas estarem imersas nessa oferta rica de métodos digeríveis, simples, rápido, fácil, e elas acabam transpondo isso pro olhar delas com a magia. E aí a gente descobre justamente esse jeito, essa conduta de apresentar e falar sobre o tema mágico como sendo um tema de fácil consumo. Porque quem se dispõe a oferecer isso como se fosse um produto de extremo fácil consumo, acaba encontrando quem queira comprar dessa maneira. Sim. E acaba chegando nas pessoas antes das pessoas que tentam se dedicar a dizer para as pessoas: ei, você quer entender sobre esse assunto aqui? Você vai ter que se debulhar sobre ele um pouquinho mais. Não existe um método, não existe atalhos dentro dessa jornada. Se você pegar atalhos, é mais provável que você vai tolher o seu potencial de desenvolvimento do que realmente despertar e aflorar isso. Eu falo bastante sobre isso nas minhas redes, por isso que eu achei interessante. E, de fato, é um fenômeno bem moderno, é um fenômeno bem internautico, que está sendo potencializado pela internet. Já existia antes pessoas dispostas a oferecer serviços de 2 meses e se torne mestre em qualquer assunto, mas hoje isso está pulverizado e potencializado pelas redes. Eu sinto isso na carne, quando eu trabalho com a divulgação, né, da formação de Reiki, porque na propaganda está lá, né, Reiki nível 1, gratuito, online, e a pessoa lê nessa mensagem: é online, é fácil, é clicar aqui, botar meu e-mail e pegar o certificado. Aí, quando as pessoas entram e veem que ela vai ter que assistir alguns cafés para entender, para trocar ideia, para conhecer, que vai assistir 2 ou 3 lives de 1 hora, e que vai assistir depois 6 horas, entre 6 e 8 horas aí de aula para concluir a formação, mais de 60% simplesmente sai. Né? A pessoa, não, eu tenho que estudar, tenho que pensar, tem que ter esforço, então não quero não. Né? Isso a gente sente na carne, e são poucos, né? Aliás, tem muitos que estão aqui, até já formados aqui assistindo com a gente, né? E que podem, de certa forma, confirmar isso, né? Que aí aquela pessoa que gosta de estudar, aquela pessoa que é buscadora, que é pesquisadora, ela acaba até se empolgando. Né? Tem acontecido uma coisa engraçadíssima. Tem gente que pega o certificado, conclui e pede o link para assistir a aula das turmas que vem depois, né? Porque quer continuar. E as aulas são ao vivo exatamente por isso, né? Porque a gente tem, a cada aula, pessoas fazem perguntas diferentes, me lembram de assuntos satélites diferentes, e a gente vai enriquecendo, e acabou que está virando meio que um curso flex, né? A pessoa pode terminar, pegar o certificado e sair, ou ela pode continuar ali trocando informação e enriquecendo junto. Mas muita gente, quando vê
né, que a formação requer estudo, requer pesquisa, principalmente, né? Eu falo muito isso. Falei, gente, quando vocês terminarem, vocês não estão exatamente prontos, né? Estão prontos, sim, para atendimento, para alguma coisa. Mas, em vários momentos, o que eu abri foi porta para você pesquisar um mundo inteiro que ainda falta, né? E que não dá para avançar em todas as frentes, né? E aí você vai pelos teus gostos, pela tua natureza, mas é muito frequente. As pessoas... E uma das coisas que eu também tenho batido muito em cima é de evitar a banalização. Só que eu enxergo bastante isso pelo lado de uma consequência do aumento de oferta, né? Eu costumo brincar que, na minha época, né, para alguma coisa existir no mundo, ela tinha que estar na Barça, no Conhecer ou na Ciência Ilustrada, que eram 3 enciclopédias que eu tinha acesso, né? Se eu olhasse o índice do Conhecer e não tivesse ali, não existia, não tinha. Então, tudo que a gente construía naquela época tinha que usar aqueles elementos, né? Eu cheguei a fazer a comparação do músico antigo, que ele só tinha o piano, e ele tinha que fazer tudo que ele podia com aquele piano, né? Ou do cineasta, que tinha que fazer tudo com muito pouco recurso. Então, aqueles filmes antigos, eles eram ricos em roteiro, eles eram ricos em alternativas que ele podia dispor. E hoje a gente tem teclados aí que o cara aperta um botão e uma orquestra toca uma sinfonia, né? A gente tem efeitos de vídeo que o cara, com um computador e um aplicativozinho, hoje ele faz efeitos. E aí a gente acaba perdendo, porque as pessoas esquecem que elas têm que fazer um bom roteiro, esquecem que elas têm que ter uma ideia aonde usar aquilo, né? Então eu falo muito isso. Só para fechar aqui, as torneiras que você fala, hoje, para mim, elas estão ligadas à autodisciplina. Eu primeiro tenho que criar os meus questionamentos para depois ir para a internet atrás daquelas respostas. E me manter firme em que eu quero aquelas respostas. Eu não quero as ofertas mirabolantes que estão em volta. Então, quando eu crio... A internet é fantástica. Agora, se eu simplesmente entrar, né, como aquele meme, né, e ficar procurando o cu da cobra, eu vou achar as coisas mais bizarras do mundo, né? Wagner, você passou por esse processo de você ter os presenciais antes do boom da internet e agora você tem os alunos online. Como é que você percebe a diferença do comprometimento? Bom, primeiro, existe uma coisa que eu acho que é uma adequação que a gente tem que fazer, não só em questão de internet, mas em questão de vida, que é muito difícil, que é a velocidade e a rapidez que as coisas acontecem. Isso toma a gente como um carrossel, você é tomado por aquilo. E a gente, isso no geral, você vai gerando uma impaciência, que antigamente tinha internet discada, agora não. Um segundo que demora aquilo, como assim que demora, que equipamento obsoleto, né? A gente tem toda essa ânsia de velocidade. E as pessoas, elas trazem isso para os cursos. Eu vejo vantagem e desvantagem em tudo. Eu acho que tudo na vida, e você tem que ajustar. Claro. A vantagem do curso presencial é uma prática que você faz ali, na hora. Existem certos rituais, por exemplo, que eu posso fazer até a página 2 algumas coisas pela internet, mas tem coisas que tem que ser presenciais. Não tem como. Porque é uma transmissão de poder, é uma coisa que tem que ser. Não tem conversa. Agora, rituais e magias que as pessoas fazem, eu sempre digo para elas assim, você tem que fazer. Porque você planeja a aula, por exemplo, aprendi isso essa semana, eu vou fazer isso. Mas a vida passa tão rápido que você não consegue fazer, e na semana seguinte já acumulou aquilo da semana passada com alguma coisa nova, e vai acumulando, e você não faz nada. E precisa da prática. Quando é presencial, você consegue trazer a prática mais ali na hora para todo mundo. E a internet já fica aquela coisa assim, que inclusive na própria questão da paciência exige mais da pessoa. Porque quando você está no curso presencial, você está numa sala, você fica em qualquer postura, você levanta, você vai pegar um café, você vai fazer isso. Você tem uma dinâmica corporal mais fácil de lidar com as coisas.
Quando você está na internet, que você tem que ficar encaixado num quadrado e você não pode se mexer muito daquilo, você não pode nem fazer cursos longos, porque as pessoas começam a ficar irritadas, elas começam a ficar sem paciência. Né? Imagina se fosse daqueles exercícios antigos que você tinha que ficar olhando para a chama de uma vela horas. Imagina um exercício daquele hoje em dia, se a pessoa não consegue ficar ali parada um determinado tempo. Mas o presencial, eu acho que ele tem uma transmissão de energia diferente. Eu não posso dizer é melhor ou pior, é diferente. Eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, senão a gente entra que nem eu e a Aline, de repente, no meu tempo a música era melhor, no meu tempo a coisa... Não tem isso. Né? Você vai ter coisa ruim e coisa boa em qualquer tempo. Então, essa é a coisa que eu percebo, que são coisas diferentes, você vai ter algumas vantagens no presencial. Por outro lado, no online, você também tem outras vantagens. Você não fica 4 horas no trânsito, 2 horas para chegar no lugar, 2 horas para voltar. Você não tem todo um gasto financeiro, que você vai num curso, você vai ter que fazer um lanche, você vai ter que almoçar, vai gastar dinheiro. Quer dizer, você pode fazer um curso com uma pessoa que está lá num outro estado, que está lá num outro país. Então, a coisa é muito mais... Você tem vantagens e desvantagens nos dois. Então, quanto a isso, eu não acho que dê para dizer assim, não, presencial é muito melhor. Tem coisas que eu considero melhores, mas tem coisas que online eu considero melhores. Mas você consegue lidar com as duas coisas. Não dá para dizer que, não, esse aqui só e não outro. Gente, já bateu 10h44. A gente conversa, acha que 40 minutos é muito tempo e parece que a gente só deu introdução. Sim, sim. Te perguntar, essa mesa vai durar até que horas? Olha, a minha palestra começaria às 11h30, entendeu? Mas isso aí, aqui, né, essa primeira parte aqui, né, essa abertura, eu procurei realmente deixar a coisa um pouco mais flexível, até para as pessoas se acostumarem com as inserções interativas, né, alguma coisa assim na nossa programação, que é uma coisa exatamente... Eu gosto muito dessa coisa espontânea, né? Dessa coisa, não é por estar na tua presença, não, Fausto, mas dessa coisa meio caótica, né? Quem me conhece sabe que eu tenho o evento Café com Magia, né? A minha formação de Reiki tem os coffee breaks, porque o que é o coffee break numa formação presencial, que foi como eu comecei fazendo as minhas formações? A pessoa chega para um dia inteiro de formação. Aí ninguém se conhece, está todo mundo lá, né? É que nem aquele pessoal convidado de casamento, quando chega na recepção, gravata no lugar, aquela postura séria, está tocando Richard Clayderman, né? Então chega todo mundo assim, né? Daqui a pouco, depois do primeiro café, onde as pessoas já conversaram, né? A gravata já está solta e já está rolando um Elton John, né? Então o negócio já está um pouco mais, né? Já está um pouco mais solto. E depois do quarto café, né, já estão dançando bum chacalaca com a gravata na testa em volta da piscina. Né? Então, eu gosto de falar assim brincando, mas é para dar aquela ideia de que esses cafés, esses bate-papos meio sem roteiro, e aqui no caso completamente sem roteiro, né, eles são legais porque as pessoas começam a ter uma visão um pouco mais humana, um pouco mais direta, né, da pessoa do Wagner, da pessoa do Fausto, da Aline, né, porque a gente está num cafezinho, a gente está aqui batendo papo num cafezinho. Aí daqui a pouco, quando chegar a palestra, né, o André que está aqui brincando, zoando, não, vai assumir aquela postura de palestrante para começar a falar de um assunto sério. É legal, né, aquilo que a gente diz. Como até o Wagner estava falando uma coisa aqui que eu achei muito interessante. As duas coisas são diferentes, não dá para dizer melhor ou pior. Né? Respeitosamente, eu até discordo. Dá para dizer melhor ou pior quando você coloca dentro de um contexto. Então, por exemplo, para essa finalidade, o presencial é melhor. Né? É o que eu digo, por exemplo, em relação à interatividade de um grupo, a formação de uma pequena egrégora, nada compara com presencial. Né? Porque as pessoas estão se vendo, as pessoas
o Wagner está falando, eu estou olhando para ele, mas eu estou vendo o movimento de quem está aqui em volta e eu estou, de certa forma, interagindo com quem está aqui em volta. Né? E o online nos priva disso. Né? O online, no máximo, tem gente que eu brinco, né, nos meus cursos, tem gente que para mim é um número, porque lá no WhatsApp nem o nome da pessoa aparece. Né? E às vezes a foto é do Homem de Ferro, quer dizer, aí fica ainda mais difícil de você ter um contato humano com a pessoa. Isso fora que eu faço um baralho aberto, né? Que é de onde eu tiro o tema do meu vídeo no meu canal. Né? No baralho aberto, as pessoas fazem sugestões para os temas dos vídeos e, dentro do possível, eu faço. Se eu não faço, eu convido alguém para fazer. Aqueles underline coisinha fofa. Quem é a coisinha fofa? A coisinha fofa é tua aluna, que ainda fica, às vezes, com raiva de você porque você não reconheceu coisinha fofa. Ponto de exclamação. Eu tenho uma aluna que é @ponto de exclamação. Como é que você se refere a ela? Agora eu já sei quem ela é. Tem essas coisas. Eu perguntei sobre o horário porque realmente tem muita coisa pra gente conversar ainda. Eu gosto de um bom papo. Oi? Que bom! Com certeza. Vocês sabem uma coisa que eu sinto também que acontece com essa história de internet e tudo mais? Claro que existem preconceitos dos dois lados. De quem não gosta de internet com a internet e de quem gosta da internet com quem não gosta da internet. Que esbarra também, que eu sinto às vezes um pouco na questão da internet, na velocidade e tudo, às vezes é um certo desrespeito a tradições e coisas também antigas. Sim, é como se o novo sempre ele é melhor e aquilo é uma coisa velha que deve ser esquecida. Então, esses dois lados, eles ficam brigando quando eles podem caminhar juntos. Sim, E você pode fazer uma amálgama das coisas e fazer com que a coisa seja eficiente. Entendeu? Isso eu acho importante. Tem algumas ferramentas que eu tento fazer, que me ajudam a lidar com certas coisas. Por exemplo, eu não uso relógio. Eu só uso relógio quando eu preciso. Eu não gosto de usar normalmente. Por quê? Porque eu acho que relógio me prende muito a uma realidade que eu não quero ficar preso o tempo inteiro. Eu não quero ficar assim, nossa, daqui a 1 hora vai acontecer isso, ou daqui a 12 horas, ou faltam 10 minutos. Né? Não digo assim que nem aqui a gente está num evento que você precisa controlar. Sim, mas eu digo claro. no seu dia a dia. Aí, porque eu penso assim, se eu quero de vez em quando escapar dessa realidade, lidar com outras questões, lidar com outros planos, lidar com esse espaço-tempo de uma forma que ele se expanda, linear, que ele se encolha. Exatamente. Então, eu procuro evitar certas âncoras que me puxem muito para cá, que determinem, porque a gente acaba tendo alguns paradigmas, algumas coisas que vão te mantendo dentro de uma prisão do inconsciente coletivo lá que vai, né? Eu não sei, por exemplo, o relógio é uma coisa que eu evito. Evito ficar pondo porque vou fazendo, entendeu? Falar sobre isso me lembra de uma história, até tocando no assunto aí de pensamento antigo. Um grande amigo, né? Eu perdi contato agora de um tempo para cá, mas e ele contava uma história que eu achei aquilo fascinante. Ele falava sobre uma fazenda aonde tinha lá aquela roda de boi, né? Que tinha 2 bois muito velhos. Então, o tempo de produção ali, da moagem, daquela coisa toda, estava muito lento, tal, não sei o quê. E o filho do fazendeiro, que estava chegando da faculdade, chegou cheio de ideias novas, falou, não, mas esses bois estão muito velhos, vou botar 2 novos aqui, que são mais potentes, que são mais viris, que são mais fortes, tal, e colocou, né, 2 bois naquela roda antiga, os bois começaram a correr pela roda e destruíram a roda, né? Até que eles chegaram à conclusão de que a ideia inteligente era um boi mais velho e um novo, porque o novo tinha aquele ímpeto de querer correr e forçava um pouco o mais idoso a andar mais depressa. Mas esse mais idoso também servia de freio
para que não houvesse exagero, né, do novo. É meio que uma fábulazinha, mas eu acho muito ligada a esse nosso tema. Né? Eu falo muito aqui, né, quando eu estou falando de magia mental aqui no canal, que existe uma teoria, né, existe uma proposta de que para você começar a ter um grau de excelência em alguma coisa, você precisa ter 10.000 horas de prática dessa coisa. Então, isso para muita gente é extremamente desestimulador. Ah, eu quero aprender a tocar piano, mas é como o Wagner estava falando. Mas ele não quer aprender a tocar piano. Ele quer hoje entrar num curso e amanhã, né, tocar Rachmaninoff. Né? Então, não dá, sabe? Ele tem que entrar hoje e tocar ali aquela musiquinha que dá para tocar com os primeiros passos, repetir isso por muito tempo, e aí, depois que ele tiver 10.000 horas de prática, ele com certeza está tocando coisas muito boas. Né? Só que essa mentalidade de criar as sinapses, essa mentalidade de desenvolver a habilidade ao longo do tempo, que é, em última análise, muito próximo do conceito das tradições, né? Que elas vão repetindo, e aí, em termos até de humanidade, você vai repetindo o mesmo ritual, você vai fortalecendo uma egrégora. Isso é que eu acho que a gente tem que realmente pensar em jeitos de blindar. Porque essa novidade, vamos tentar criar um termo brincalhão aqui, essa fast magic, né? Na alusão ao fast food, né? Essa fast magic que o pessoal quer hoje de, sabe, clicar um botão e simplesmente resolver tudo. Isso é perigoso nesse sentido. A gente pode perder aí tradições, a gente pode perder aí ritualísticas que empobreceriam muito se elas realmente caíssem em desuso ou, né, ou em falta de prática. Eu queria só fazer assim, uma colocação e pedir opinião do Fausto, porque ontem me caiu uma ficha de uma coisa muito interessante. O Wagner já tinha até falado isso comigo em outra época, mas entrou no contexto. A gente que dá curso, que aparece na internet, eu tenho uma exposição muito menor do que vocês aqui, não tem noção de que as pessoas consideram a gente amiguinhos. A pessoa conhece você, vê você todo dia, ouve o que você... Então, de repente, você faz parte da vida da pessoa sem você saber que você faz parte da vida dela. E eu achei muito engraçado, porque ontem eu fiz isso com o Fausto. O Fausto não me conhece, ele nunca me viu, ele é amigo do André, e eu sou fã. Ele não me conhece, não sabe quem é, a Aline famosa quem, né? E eu tô lá conversando com o Fausto, batendo altos papos, o problema é que o Fausto é educado, ele não cortava, ele respondia. Aí até eu me mancar que eu estava sendo inconveniente, porque para mim é o Fausto, sabe, que falou isso, que disse aquilo, quando que de repente ele nem lembra quando ele disse, estava lá, entendeu? Sabe? E o que você acha, de repente, dessas mudanças? Eu adoro quando acontece comigo, sabe? Eu adoro, porque eu gosto disso. Mas como é que você lida com as abusadas assim, igual a mim? Não ligo porque eu sou abusada, mas pelo menos eu me considero uma pessoa de bom senso. Mas tem um pessoal que, além de ser abusado, é doido. E essa vai para vocês dois aí. Queria que o Fausto... Desculpa, tá, Fausto? Foi mal. Tranquilo. Eu comento que sim, já tive que lidar com... Até relativamente cedo no meu canal, com pessoas que vinham conversar comigo e tinham muitas expectativas a respeito do que conversar comigo. Porque... Teve o caso de uma seguidora minha que sempre me chamava para conversar, eu tentava dar atenção, até o momento que ela falou de um ritual do Vortex, do não sei lá o que eu falei que não, eu nunca fiz esse ritual não. Ela falou, como você pratica magia do caos e não pratica o ritual do Vortex, do não sei lá o que? Fausto, não tem condição de você ser mago do caos. E cortou contato comigo. Eu falei, nossa, era uma pessoa que recorrentemente vinha atrás de mim, eu tentava dar atenção, às vezes mesmo sendo um pouquinho enfadante, e isso solucionou sozinho, porque ela se frustrou com a expectativa que ela construiu sobre minha imagem. Beleza, e a gente chama isso de relações parasociais.
Isso não é um evento da internet, necessariamente. Não. A gente sabe que pessoas que são celebridade, artistas muito famosos, já vivenciam isso há muito tempo, que é o fato de que eles estão muito mais expostos e expostas para as pessoas do que as pessoas que se relacionam com elas por meio dessa imagem, por meio da recepção desses estímulos, têm oportunidade. A internet ajudou, talvez, a aproximar um pouco. Beleza, a minha imagem está sendo projetada para as pessoas, junto com minhas vozes, junto com minhas ideias, junto com os meus textos, mas eu consigo ter um contato de volta, mesmo que seja mais atenuado, mesmo que seja um comentário num vídeo meu, mesmo que seja uma pessoa que comente em vários vídeos e eu comece a notar a presença daquela pessoa no meu ambiente virtual que eu criei. Então, essa disparidade da relação é um pouco diferente. A pessoa tem como encontrar a gente num grupo de WhatsApp para poder chamar e para conversar. Mas, sobre essa questão dessa relação da projeção da internet e do surgimento dessas pessoas com essa autoridade delegada a elas, eu acho que é interessante perceber que existem pessoas que aceitam monetizar esse vínculo, no sentido de capitalizar a forma como eles conseguem se parecer carismáticos e apresentável para o público. E tem as pessoas que aceitam viver o limite que existe dentro disso. Eu tento viver o limite. Eu tento acolher as pessoas até o ponto em que eu, de fato, me sinto confortável acolhendo elas, e não me obrigar a ser um Fausto genérico simpático com todo mundo o tempo todo, mesmo quando a pessoa me desagrada, ou mesmo quando o contato não me é tão interessante. Porque senão eu perco o aspecto humano meu. Existe no YouTube muita conversa a respeito do que eles chamam em inglês de emotional labor, que é o trabalho emocional que é se fazer o tempo todo apresentável. Porque há mais tempo uma celebridade, ela aparecia em determinados contextos específicos. Dentro da casa dela, ela não precisava ser vigiada, ela não precisava estar o tempo todo se expondo para as pessoas. Mas a cultura internautica trouxe a imagem do influencer. E junto com todos os mecanismos que tem para poder incentivar as pessoas a estarem o tempo todo falando de si e se mostrando para as outras pessoas na internet, postando centenas de stories por dia com o que comeu no almoço, com uma coisinha engraçada que o seu gato fez e com um look novo que comprou. Essa sobreexposição também exaure as pessoas. Entende? Eu gosto desse tópico, mas eu acho que eu quero voltar um pouquinho também e tentar linkar esse tópico com outros tópicos que vocês comentaram a respeito da questão de diferença entre o trabalho num espaço virtual e o trabalho num espaço presencial. Perfeito. Legal. Eu acho que é mais fácil mediar e moderar essas relações quando a gente está num espaço presencial, justamente porque a cola social que acontece naquela interação tete a tete é mais profunda e mais horizontal do que a relação que se cria quando é uma pessoa que está projetando a sua voz, a sua imagem, as suas ideias, a sua popularidade com comentários de YouTube ou com comentários numa aula quando tem um telão grande na reunião do Zoom para quem está palestrando e várias telinhas pequenininhas para as pessoas que estão assistindo. Eu também comento que, na minha opinião, essa questão da diferença do presencial e do virtual, eu concordo muito com o Wagner, concordo muito com o André Mendonça. O presencial, ele te dá a possibilidade de você mergulhar numa atmosfera com uma riqueza de estímulos muito grandes. A nossa corporeidade é inserida, por exemplo, quando eu vou num terreiro de umbanda. Eu chego no lugar, eles vão defumar o lugar, então eu recebo estímulo por meio da minha narina, com as ervas, com os incensos que são acendidos ali. Eu sou estimulado pela vibração do atabaque, não só atingindo o meu ouvido, mas atingindo o meu corpo. Eu sinto a vibração no corpo daquelas ondas sonoras que estão sendo projetadas ali. Não é só no meu fone de ouvido.
que está ali direto no meu ouvido. Meu corpo inteiro recebe a vibração daquela música, de tudo que está sendo encantado ali. A dinâmica de eu estar numa atmosfera espacial e a possibilidade deles me colocarem no meio daquela roda quando necessário, eu escuto não só a riqueza de timbre de vozes das pessoas falando, mas de diferentes direções ao meu redor, me mantendo atento, tanto no meu corpo quanto na minha mente, para aquele momento presente do que eu estou presenciando ali. A profundidade de estímulos, a riqueza de estímulos que você tem no encontro presencial para práticas e para vários outros objetivos é muito maior quando é presencialmente. A própria propagação de som do tambor, por exemplo, né? A própria propagação de som do tambor. O meio virtual é muito mais difícil de você conseguir fazer as pessoas emergirem dentro dessa profundidade de estímulos para poder montar uma egrégora. Existem grupos que conseguem, mas para isso depende de um alinhamento de linguagem muito poderoso, um alinhamento de símbolos, de signos que são utilizados, de nomes, de palavras-chave, de uma sistematização que precisa haver para as pessoas entenderem o momento de começar e o momento de terminar e entenderem que aquele momento vai se tornar um momento especial para elas. É muito mais difícil. Eu vejo que é possível, porque eu participo de certos contextos onde se formam egrégoras pelo meio virtual, mas exige muito mais diligência. Eu acho que é muito mais fácil você fazer uma pessoa cair dentro da piscina presencialmente do que virtualmente nesse sentido. Mas Eu concordo também. O Wagner agora. Eu acho que existe quando você está com alguém presencialmente, existe uma dança. E é uma dança física, é uma reação de um corpo ao outro. É o olhar, por exemplo, você está olhando uma pessoa, você não fica olhando o tempo inteiro nos olhos de uma pessoa. Você fala, você desvia, fala, desvia. Existe toda uma dança que vai acontecendo que não acontece aqui. Então, eu acho muita... o que eu acho perigoso, de certo modo. Eu entendo, eu concordo com o que o Fausto fala. O que eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, é não limitar, é sempre manter a mente aberta, no sentido assim, hoje em dia, o que eu sinto? Eu sinto que rituais são melhores presencialmente, por toda uma interação e estímulos. Eu sei que às vezes, eu já tentei, às vezes não é fácil você, num ritual virtual, pegar, né, a rédea e conduzir aquilo de uma pessoa que está lá, todo fora de um contexto. Você não tem algo para envolver, que é uma música, que é a sua voz, todo um contexto, todo um psicodrama que acontece ali na hora. Agora, a internet, eu acho que ela é eficiente na transmissão de informações. Né? De você pegar, você traz informações, você fala coisas, você passa a teoria. É como se atualmente a teoria pela internet está ótima, a prática continua sendo presencial até a página 2, né? Até até que a gente consiga ter uma intimidade maior com a internet, porque a gente ainda está namorando a internet. Acho que a gente não chegou ainda num casamento com ela. Claro que o casamento tem certos perigos no meio do caminho. Tem. Eu lembro de um filme, eu não lembro o nome dele, mas era com Bruce Willis, em que as pessoas entravam em avatares e viviam uma vida maravilhosa dentro de um avatar, como se fosse um robô. Então as pessoas ficavam na casa delas, numa cadeira que parecia cadeira de dentista. Sim. E aí elas nem se arrumavam, elas levantavam, iam com a roupa toda descabelada, assim, era um trapo a pessoa ali, levantava, corria, sentava lá, aí ela entrava em contato com o avatar dela, que era aquele robozinho que ia fazer as coisas todas, então todo mundo era lindo, todo mundo era magro, todo mundo era dentro do que era considerado, né, o padrão lá. E aí havia uma separação, né, de uma vida idealizada, que é o que a gente vê no Instagram, você vê em vários lugares, uma vida
os influencers, né? Todo mundo é maravilhoso, todo mundo faz fantástico, mas a realidade não é assim. Então, eu acho que essas coisas que acontecem, eu vejo que às vezes a internet ela afasta, daqui a pouco ela une, daqui a pouco ela afasta. Então, ainda não é um namoro. Não sei, a gente não sabe exatamente onde vai dar. Vai ser um casamento, se vai ser forçado ou não. Né? Se os noivos, né, vão ser felizes ou não, a gente ainda não sabe, mas vai ter um casamento. Uma coisa que eu lembro sempre é que eu falo muito aqui, em alguns momentos, né, aqui no canal Magia Mental, eu falo muito sobre hipnose, que a maioria das pessoas ignora algumas curiosidades sobre a hipnose. De que quando você está vendo um filme, você está num primeiro estágio hipnótico, né? É algo que está prendendo a tua atenção e está levando a tua mente para uma realidade diferente daquela em que você está mergulhado ali naquele momento. Né? E um exemplo muito interessante de ativa, né, de uma tecnologia até antiga, de potencializar esse primeiro estágio de hipnose foi o cinema. Porque é diferente você ver, por exemplo, um filme num pedacinho do monitor do teu computador, que é o YouTube, e você ir para o cinema, onde todos as tuas referências sensoriais, na medida do possível, são privadas. Você fica privado do som ao redor. O cinema, normalmente, ele tem uma acústica que você não escuta nem a chuva, se estiver chovendo, se for uma rua movimentada. Você fica com a tua audição limitada, com a tua visão completamente limitada. Aquela tela que praticamente cobre todo o teu campo, né, hipnótico, você entra no processo, né, e aí, falando um pouco magicamente, você entra um pouco mais profundamente nesse processo. E hoje eu vejo que as pessoas não têm muito essa percepção de que quando você vai fazer um ritual, você precisa também ter esse passo, né, de tentar se afastar daquele mundo cotidiano, daquele mundo trouxa, né, para usar a expressão mais popular, né? Mas é o processo meditativo, é você se desligar daquele ambiente para entrar no teu ambiente mental, para entrar no teu ambiente astral, que seja, e tentar aproveitar aquilo de uma maneira mais profunda. Por isso que é complicado você fazer determinadas coisas na internet, né, onde você está lá, está todo mundo concentrado. Aí o microfone de um ficou aberto, o cara, desce daí, Félix, né, para o gato. Né? E aí você tem aquelas distrações, mas você não deveria ter essas distrações. Sim. Você sabe que uma coisa, eu fico pensando também, uma evolução que vai chegar à internet, e aí talvez também existam essas, que é a realidade virtual, em que você, por exemplo, vocês lembram do filme Tron? Em que... Sim. Entendeu? Porque a partir também do momento, porque eu falo, a gente está namorando a internet, mas a partir do momento em que um plano virtual se torna uma realidade, uma interação, do mesmo modo que você vai para um plano astral e interage com o plano astral, você vai para um plano virtual e interage com aquele plano virtual. Sim, sim. E aí é o mergulho da sua consciência dentro de um espaço virtual e as possibilidades que esse espaço virtual tem de você interagir. Eu sei que no filme Tron, as pessoas lá, eu não sei o nome que teria no filme, mas é como se fossem pessoas, né? Humanoides, são humanoides, né, no formato, né? Eram algoritmos. Isso, mas no formato de pessoas. Mas a gente já vive isso, porque muitas vezes quando a gente humaniza deuses, a gente pensa num deus como um humano de 20 metros, né? Um corpo animal de 20 metros dentro de uma coisa que não tem, né? Uma informação cultural que você tem de um panteão, de uma coisa assim. Mas você entende que aquela deidade necessariamente não tem aquele corpo, ela assume vários corpos, e a gente tem uma tendência a humanizar as coisas, né? Quando você pensa assim, nossa, tem um elemental naquela árvore. Por quê? Porque você viu olhos, viu nariz e viu boca. A gente tem tendência a colocar rosto em tudo. É uma tendência da nossa mente a querer pôr um rosto humano em tudo, para a gente lidar melhor com aquilo e tudo mais. E a gente também tem essa tendência dentro do mundo virtual.
Você vê que quando você vai falar com uma inteligência, alguma coisa, aquilo aparece como um rosto e fala com você. Né? Quando a gente pensa em robôs, você pensa numa forma mais humanoide. E, independente disso, quando eu acho que a gente começar a lidar mais com esse plano virtual, de se projetar, de viver uma experiência nele, também vai existir essa possibilidade de fazer rituais, de ter estímulos, de ter uma série de coisas dentro dessa área também. Fantástico. E aí, Paulo? Fala com a eu gente. vou comentar que eu anseio por esse dia em que a gente vai ter uma imersão mais poderosa na realidade virtual. Eu quero estar vivo quando esse dia chegar, porque isso vai ser muito bacana de vivenciar. Mas, por enquanto, eu acho que a gente também pode observar algumas consequências sobre como o espaço internautico virtual nos atinge e as mídias por qual a gente vivencia ele. Até mesmo na questão mais material, hardware. O fato da gente estar sempre olhando para telas retangulares dentro desse espaço. E, de fato, eu também penso que existe uma certa simbiose de consciência que existe quando a gente está na internet. Eu sinto isso quando eu estou no computador. Eu tenho 2 telas de computador, tenho aqui o meu celular ali em cima servindo como webcam, e existe alguma parte de mim que meio que se conecta, se acopla com aquele espaço da tela e tenta esquecer do resto do ambiente que está ao meu redor. E isso me proporciona um filtro específico de experiência por meio daquele espaço. Da minha mente estar confinada nos 4 cantos daquele monitor ou do outro monitor auxiliar que está do meu lado. E a diferença disso de uma percepção mais radial a respeito do meu espaço. Isso é uma coisa interessante de observar até mesmo nos próprios espaços urbanos que nós vivemos, que está tudo sempre organizado em retângulos, em quadriláteros. Meu quarto é um grande retângulo, os quadros que estão na minha parede são outros retângulos, o quadro de anotações aqui de professor, que também é um retângulo. Eu vou para a rua, as ruas, os quarteirões são quadrangulares ou são retangulares. E às vezes isso já delimita um escopo a respeito de como vai caminhar o meu raciocínio, de como vai caminhar a minha maneira de me conduzir e perceber o próprio espaço. Isso seria extremamente radical e diferente de se eu estivesse numa floresta à noite, numa clareira circular, onde eu tivesse que manter, em algum sentido, a atenção até o horizonte daquele meu espaço, para poder perceber se não tem um animal chegando nos meus arredores, perceber a diferença de como é estar num espaço, como voltando agora voltando a morder o rabo da nossa conversa lá no começo, quando a gente estava falando a respeito do sono, a respeito de ciclos do sono, o modo como eu consigo, dentro do meu quarto, manter um espaço absolutamente artificial e isolado dos ciclos naturais que acontecem ao redor de mim. Eu já cheguei a ter a experiência de ter um quarto em que eu vedava tão bem a janela que às 2 da tarde poderia ser tão escuro quanto às 2 da manhã. Era totalmente indiferente. Então eu controlava a iluminação daquele espaço de uma maneira em que se eu quisesse dormir 1 da tarde, acordar 9 da noite e viver o resto da manhã como sendo meu ciclo, eu conseguia, porque eu desenvolvia um espaço para poder acontecer isso. Eu acho que esse desenvolvimento de um espaço artificial e as possibilidades que advêm disso tem as suas consequências benignas, da liberdade que vem com a gente poder reconfigurar a nosso trato com essa ferramenta, mas também vem um pouco dessa desconexão com o restante do mundo. Porque se eu estivesse vivendo numa cabana isolada, sem internet, no meio da mata para poder trabalhar com as minhas práticas, eu teria que trabalhar respeitando os ciclos daquele espaço geográfico, os ciclos do tempo, os ciclos do clima, os ciclos da lua, os ciclos do sol, respeitando e me integrando àquele ambiente. O espaço virtual tem outras possibilidades mirabolantes a serem exploradas, mas
eu acho que existe muito a ser absorvido e aprendido com as duas experiências. Uma experiência de controle e com uma experiência de colher do que o espaço te oferece, daquele ambiente te oferece. Mas comenta. Fausto, você acha que a gente vive, por exemplo, em caixas dentro de caixas, como aqueles pixels, em que a própria realidade virtual é mais uma caixa, e são caixas e pixels que você vai entrando assim, você acha que sim? Eu acho que essa analogia faz muito sentido, até nessa questão que eu falei do raciocínio em retângulos, mas eu também acredito que se a gente mudar o filtro de percepção, a gente pode começar a tentar viver não em caixas, mas em potências, em jogo de dinâmica de forças em rede. A gente também vive isso no mundo virtual. A gente também vive o fato de que tem pessoas querendo pressionar a opinião das outras pessoas para um lado ou para o outro, e acaba que é como se fosse um enorme território, como se fosse um fluido. É uma caixa, mas nessa caixa está contido um fluido muito denso, em que movimentos de um lado faz o fluido mexer mais para o lado ou mais para o outro lado, ou então um fluido meio magnético que se você coloca um ímã dentro dele, ele puxa a outra parte do fluido na sua direção. Então é uma coisa que é constrita, tem uma estrutura, tem os seus limites, seus liames, mas dentro desses liames é o caos. É isso que eu enxergo na internet. E a gente acabou chegando no caos. Não, mas deixa eu ser um pouco advogado do diabo. Eu acho que a gente está num momento de uma grande evolução. Até alguns anos atrás, nós éramos caixas dentro de caixas. Hoje, felizmente, não. Nós somos pastas dentro de pastas. É verdade. Então já mudou, já melhorou, né? Sim, por aí. Eu acho que parte do que a internet, eu acho uma das coisas que eu acho interessante na questão da internet, que a internet é como se fosse um pequeno universo em que eu sou um Deus e eu crio uma realidade ali, e essa realidade, ela tanto pode me engolir ou eu posso interagir com ela, depende muito de como você lida com essa realidade. E eu acho que parte do processo, eu não gosto da palavra evolução, me incomoda. A ideia de algo tosco que vai melhorando, assim, me incomoda. Eu acho que as coisas, elas têm transformações. Isso. Mas, por exemplo, eu acho que parte do processo da magia é você lidar com as prisões mentais, os paradigmas, você cada vez ir libertando mais sua mente. E não estou falando isso naquela ideia de vou me libertar do ego. Não, deixa eu ficar com o meu ego feliz aqui. Não precisou, né? Não é essa questão de largar das coisas que me dão prazer e tal. Não é necessariamente isso. Mas a ideia de que você, cada vez mais, você vai quebrando realidades, vai enxergando um pouco além. Às vezes a gente pega, abre, olha e fecha de novo, porque ou você não quer lidar com aquilo, ou porque você não está preparado ainda para lidar com aquilo. É como se você despertasse de um sono. Eu acho que a gente está num sono eterno aqui. Se você despertasse de um sono, olhasse às vezes para uma realidade e voltasse. Então, eu acho que a internet, por um lado, por ser um universo em que você é um coautor, claro que você é na sua realidade também, mas eu digo assim, é um modelo que está aqui, que você manipula mais facilmente, porque é muito mais fácil você lidar com algo externo do que você lidar com as suas questões internas. E isso vai propiciar, assim, muitas vezes, esse acesso a novas formas de enxergar esse universo e de interação. É muito legal isso. Eu acho as experiências, é como um barato que isso dá, né? As experiências que você vai tendo e as percepções. Mas eu acho que também, para ter isso, você também tem que ter uma forma de sair disso um pouco e olhar de fora. Porque senão você é engolido pela internet. Qualquer coisa, você tem que conseguir em algum momento se afastar de si mesmo,
que é o processo iniciático, né? Uma morte e renascimento. Você tem que morrer. Você tem que morrer para poder renascer. Então, dentro desse processo, você tem que olhar um pouco a internet de fora. Você entra, você sai, você observa, você entra. E é um processo que acontece. É uma viagem, né? A gente vai viajando. Não, viagem não. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que talvez o ponto alto de todo esse nosso papo, né, se eu tivesse que resumir o que nós conversamos aqui esse tempo todo, eu acho que seria essa metáfora, vamos dizer assim, essa não é nem metáfora, porque é até literal, né, mas essa sugestão do Wagner, né? Tudo que você consegue entrar e sair é saudável. O problema está, e aí você tem todos os vícios, todas as compulsões, todas as maiores doenças, né, mentais e comportamentais estão naquelas coisas em que você entra e você não consegue sair. Então, é fundamental que você entre na internet, que você viva aquela experiência, e eu sempre brinquei muito com isso. A melhor coisa do mundo era, por exemplo, participar aqui, né, de um debate, né, de um bate-bola aqui com o Wagner, com o Fausto, com a Aline e tal, online. Vamos supor, isso aí desde a época lá do Orkut, né? Aí você tem aquele debate ali, escrevendo aquele negócio, aí você sai da internet, vai para o barzinho e comenta com os teus amigos a discussão que teve na internet. O cara, não, mas isso é absurdo, como é que o cara fala isso e tal? E você tem uma vivência em outro universo, o universo ali do botequim, do restaurante, do clube, tal. E aí você vai pegar alguma dessa experiência do clube, da vida presencial, e vai levar para o universo digital. Quando você consegue transitar, você passa a ter uma visão um pouco mais no clube, e você passa a ter uma visão externa e real do que é a tua vida na internet. O problema é que, normalmente, as pessoas se apaixonam por uma dessas vidas, mergulham e ficam eternamente ali, né? Que nem aqueles vídeos, né? A alusão ao inferno. Quando você alusão ao inferno, é. O que o inferno é? É uma repetição num looping eterno. Exatamente. Até deixar uma dica de um vídeo de rock aqui que tem essa imagem perfeita, né? A maioria do pessoal que escuta rock aqui já deve conhecer, que é The Last in Line, do Dio, o vídeo de estúdio, né? Que é justamente um garoto que está indo para o inferno, e o inferno são as pessoas com os olhos tubados em máquinas e eternamente mergulhados ali, e aquela coisa toda. E tem vários quadros, né, na literatura, no cinema, de que esse aprisionamento mental é uma referência ao inferno, né? Gente, eu não estou querendo ser a chata destruidora do lúdico. Mas sempre é. Sempre sou. Mas são 11h25. Não acha que é legal o pessoal fazer as considerações finais? Sim, considerações e uma coisa que é muito importante, que falem dos seus produtos, de vocês, dos produtos de vocês. Das suas palestras e dos seus projetos. Aliás, né? falem o que vocês quiserem, vamos sair da caixa, oba-oba, liberou geral. Que caixa? Não teve caixa desde o início? Foi só para ver se você estava prestando atenção. Tá. Wagner, por favor. Bom, eu acho a questão da internet realmente ela está aí para a gente desenvolver a nossa magia através dessa nova ferramenta, né? Mas de uma ferramenta tecnológica que permite. A gente tem que se abrir, tem que tomar cuidado com preconceitos de ambos os lados. Respeitar o antigo, respeitar o ancião, respeitar aquilo que veio antes, mas acrescentar aquilo que pode ser útil do que vem depois também, né? Fazer essa união. É uma linguagem que vem e não tem como escapar dela, e já que está aí, então vamos falar bem essa linguagem, né? Um idioma novo. Sim. Vamos procurar fazer com que esse idioma seja fluente. Quem se interessa por cursos de feitiçaria, eu dou cursos de várias técnicas de feitiçaria. É só entrar em contato comigo. Também eu sou tarólogo, runólogo. E eu estou no Instagram é @pericowagner.
me encontra fácil no Facebook, Wagner Périco. Também o meu WhatsApp, ele tem tranquilo também de localizar. Tanto no Instagram, tem lá o meu contato. Toda quarta às 20 horas, de vez em quando falha, tá? Mas, normalmente, quarta-feira às 20 horas, eu faço um programa chamado Hora do Bruxo, que eu dou dicas de magia, falo um pouco sobre coisas assim, né? Então é isso. Agradeço a vocês. Foi um prazer estar com vocês, um prazer estar com o Fausto. Espero que tenha mais desses encontros, assim, porque Com certeza. Isso é para a gente falar por horas, assim. Você só começa aí, você vai, que droga. Não era para parar agora. Não é? É assim. Gente, rapidinho só, eu estou vendo aqui na nossa programação, né? O Wagner vai dar a palestra dele de magia com bonecos amanhã, 16h50. Domingo, 16h50. É muito legal, tá? Fausto? Pessoal, eu quero novamente agradecer a oportunidade de ter a presença aqui. Adorei conhecer e conversar com o Wagner. Já sou amigo do André Mendonça e estou conhecendo também a Aline. Sobre esse nosso tema da internet, eu digo que ele vai sempre ser um debate em aberto, um debate em continuidade. A discussão nunca se encerra, e isso é típico da própria internet. A gente sempre pode adicionar um comentário a mais, a gente sempre pode fazer um novo vídeo, a gente sempre vai estar construindo por meio do debate, do diálogo, do revisitar constante do que a gente está construindo com esse espaço. Eu considero que a gente precisa sim respeitar tanto a ancestralidade quanto assimilar as novidades, e sendo muito crítico e refletindo muito profundamente sobre como a gente relaciona essas coisas. E sobre o meu canal, sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos, vocês podem acompanhar pelo @caosofiacanal no Instagram. De lá tem um link da bio da página que dá acesso para o YouTube, para o Facebook, para alguns dos meus cursos, como meu curso de sigilos e servidores no Hotmart, e também para os formulários de inscrições das minhas palestras. Eu estou agora promovendo, estou na missão de promover isso, Caosofia Canal. Eu estou na missão de promover uma palestra diferente todos os meses. Esse mês, especificamente, eu vou falar sobre a profundidade filosófica que existe na magia do caos, que é um sistema que está muito pulverizado, já voltando ao assunto da nossa palestra, está por toda parte, por todos os lugares, é extremamente popular, mas justamente essa popularidade, esse acesso muito fácil a textos que nem sempre são tão profundos, mascara a real profundidade que a magia do caos pode ter. E eu quero apresentar o quão fundo pode ir a toca desse tipo de coelho como é a da magia do caos para as pessoas. Por isso estou preparando uma palestra para oferecer no dia 21 de março, é uma palestra online. O formulário vocês encontram no link da bio do Instagram. E acompanhem nas redes, acompanhem os outros trabalhos e as outras coisas que eu também estou oferecendo e trabalhando. Toda segunda-feira eu faço live 21 horas no meu canal, falando a respeito de algum tema escolhido geralmente pelos meus seguidores. E eu estou iniciando agora o Xadrez Bruxo, na quarta-feira, às 21 horas, que estreou essa última semana com o Nino Denani. E que depois eu vou querer o contato do Wagner, que eu acho que eu vou chamar você e o André também para uma partida de xadrez comigo, conversando a respeito de magia. Xadrez de bruxaria? Já tô dentro. Sim. É isso, galera. Muito obrigado. A palestra do Fausto vai ser amanhã, às 15h10, né? E, Fausto, eu estou aqui sem a programação. Qual o título da sua palestra, por favor? É Sigilos? Eu sei que é o assunto. Eu decidi pelo nome, que eu não tinha escolhido o nome ainda, que vai ser Signos, Símbolos e Sigilos. Símbolos, signos e sigilos. Bom, eu sou a Aline Fernandes. No momento, eu faço um baralho aberto no meu Instagram, aline.e.padilha. E como é um baralho aberto, as pessoas estão lá para fazer perguntas da sua vida, não é para filosofar muito sobre as verdades do universo, né? Mágico ou não.
E o que eu fiz para fazer uma coisa um pouco mais legal? Dentro do que acontece dentro do baralho aberto, eu procuro assim, lançar um tema de discussão que vai meio que conduzindo as coisas de uma maneira tranquila, e depois eu pego esse assunto e faço um vídeo no meu canal, o Caosline. São vídeos curtos, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer nada assim muito profundo, porque, na verdade, o meu canal acabou sendo um canal muito voltado para a questão do feminino. Eu acabei trabalhando meio que automaticamente essa questão do sagrado feminino do jeito que eu entendo o sagrado feminino, que não é exatamente o que o pessoal do sagrado feminino faz por aí de uma maneira usual. Não melhor nem pior, apenas eu estou aí para dar minha opinião a respeito das coisas. E é isso. Hoje vai ter, eu não vou cancelar o meu baralho aberto hoje, 9 horas estarei lá, fazendo lá no canal. E é isso aí, gente. E a minha palestra, eu não sei quando vai ser. Depois vocês olhem lá no programa. E aproveitem essa experiência que a gente falou hoje, né, da febre virtual e da febre presencial. Presencial. Com certeza. Tem muita gente triste que vinha paquetar e ficou triste porque não pôde vir esse ano. A gente fica feliz, não pela tristeza deles, mas por eles terem curtido. Tá ótimo, gente. Tchau, gente. Gratidão a todos. Muito prazer em tê-los aqui juntos. Gente, brigadão. Obrigado, Fausto. Obrigado, Wagner. Até por acaso. Obrigado. Vida longa e próspera. Eu não pensou que fazer isso. Vida longa e próspera.